Por um triz. Capítulo 1. O destino sussurra. Lara era estudante de medicina e sempre viveu focada nos estudos, sem muito tempo para paixões. Até que numa noite chuvosa, conheceu Heitor em um bar universitário. Ele era espontâneo, tinha aquele sorriso fácil e um jeito intenso de falar que fazia qualquer conversa parecer inesquecível. Ela tentou resistir. Tinha medo de se distrair do que acreditava ser seu futuro. Mas ele era como tempestade. Impossível ignorar. Começaram a se ver com frequência. Heitor dizia que Lara era a calmaria que ele nem sabia que precisava. Ela, aos poucos, se deixava levar. Em poucos meses estavam completamente envolvidos. Mas Lara ainda hesitava. Sempre parecia segurar um pedaço do coração. Heitor notava isso. Você me ama? Ou só ama na ideia de me amar? Perguntava. Ela não sabia responder. O medo de se entregar ainda falava alto. Eles brigavam por besteiras. Depois faziam as pazes como se o mundo fosse acabar. Era um ciclo de intensidade e incerteza. E foi nesse vai e vem que o primeiro afastamento aconteceu. Heitor não suportava mais amar sozinho. E Lara ainda não sabia como amar inteiro. Capítulo 2. A metade que faltava. Passaram meses sem se ver. Lara mergulhou nos plantões do hospital tentando esquecer. Heitor viajou, abriu uma cafeteria e recomeçou. Mas em cada canto da cidade, algo lembrava o outro. Uma música, um cheiro, um lugar. As saudades se escondiam em detalhes. Um dia, por acaso, se encontraram na fila de um cinema. O olhar congelou o tempo. Um oi tímido foi tudo o que conseguiram dizer. Depois disso, passaram a se falar novamente. Mensagens tímidas viraram telefonemas longos. Telefonemas viraram cafés. E os cafés viraram noites. Mas algo tinha mudado. Heitor estava mais seguro de si. E Lara parecia mais perdida do que antes, como se agora sentisse mais e soubesse menos. Ele disse: Ainda te amo, mas não posso viver em dúvida de novo. Ela pediu tempo. Ele não podia mais esperar. Quando ele tentou se afastar, ela implorou: Fica. Agora eu tô pronta. Mas ele já tinha vivido esse filme antes. Ele foi embora sem olhar para trás. E pela primeira vez, Lara sentiu o peso de um amor que ela mesma deixou escorrer pelos dedos. Capítulo 3. Quando o amor volta tarde. Lara passou a escrever cartas que nunca enviava. Tentava entender por que demorou tanto a se permitir amar. A verdade é que Heitor foi o primeiro que a amou sem pedir nada em troca, e isso a assustou. Não sabia como lidar com alguém que não queria consertá-la. Um ano depois, ela descobriu que ele estava em um novo relacionamento. Ana, fotógrafa. Simples, sorridente, e parecia leve como ele merecia. Doeu mais do que esperava. Não por ciúmes, mas porque finalmente ela sentia tudo o que antes tinha medo de sentir. Decidiu vê-lo uma última vez. Foi até a cafeteria dele. Ele a atendeu com um sorriso gentil, mas contido. Eu vim dizer que te amo, que sempre amei. Só não soube demonstrar quando importava. Ele abaixou os olhos, respirou fundo. Eu acreditei tanto em você, Lara. Mas a gente não pode viver de esperança para sempre. A resposta dele foi como um corte limpo. Ela sorriu, com os olhos marejados. Eu só precisava que você soubesse. E saiu dali mais leve, mesmo sem tê-lo de volta. Capítulo 4. A vida que segue. O tempo passou, como sempre passa. Lara se formou, virou médica, se especializou em psiquiatria. Começou a entender os próprios medos. Heitor seguiu com Ana, e juntos abriram uma filial da cafeteria. Ele parecia feliz, mas evitava o bairro onde Lara morava. Um dia ela recebeu uma carta. Era dele. Dizia que nunca esqueceu o cheiro do cabelo dela, nem a maneira como ela franzia a testa quando estava confusa. Mas dizia também que tinha aprendido a amar quem o escolheu sem medo. E que, por mais que Lara fosse inesquecível, Ana era presente. Lara leu a carta no parque onde costumavam andar de mãos dadas. Sorriu, chorou e agradeceu por ter vivido aquele amor. Porque mesmo com o final triste, Heitor a ensinou que amor de verdade exige coragem. Coragem que ela só descobriu tarde demais.
Voltou a viver. Mais forte, mais inteira. Às vezes lembrava dele, mas sem dor. Apenas como quem lembra de um livro que marcou, que aprendeu que nem todo amor é para durar. Alguns são para ensinar que o coração também precisa de cuidado, e não só de emoção. Capítulo 5. Por um triz. Anos depois, num congresso médico, Lara conheceu Miguel. Diferente de Heitor, ele era racional, cuidadoso e direto. Eles começaram devagar, com amizade, conversas longas e respeito pelo tempo do outro. Era amor sem atropelo. Ainda assim, nas noites mais silenciosas, Lara lembrava de Heitor. Não com dor, mas com saudade do que poderia ter sido. Miguel um dia perguntou: "Você ainda ama alguém?" E ela respondeu: "Já amei, mas hoje eu me escolho." Era a primeira vez que dizia isso em voz alta. E naquele instante soube que estava pronta para recomeçar. De verdade. Miguel sorriu, segurou sua mão e disse: "Então vamos amar com calma. E com verdade." E ela se permitiu. Ao caminhar pela praia com Miguel, ela viu ao longe um casal. Era Heitor e Ana. Eles se cruzaram, sorriram e seguiram. Porque algumas histórias se encontram por um triz, mas são as que vêm depois que mostram quem fica para ficar.